capítulo 21 do livro do Gênesis, o nascimento de Isaque e também a aliança que Abraão fará com Abimeleque, que já é nosso conhecido, do capítulo anterior. Estamos aí no sul da atual Israel, ali nas proximidades da faixa de Gaza. Foi o tema do capítulo 20. E agora chegamos ao nascimento de Isaque. Primeiro versículo. O Senhor visitou Sara, como ele tinha dito, e cumpriu em seu favor o que havia prometido. O Senhor visitou Sara. A primeira visita, na verdade, foi especificamente dirigida a Abraão. Só que Sara fez parte indiretamente, escutando a conversa ali atrás da porta, digamos assim. Foi censurada pela sua incredulidade, porque riu, etc. Naquela ocasião, Gênesis capítulo 17, nosso Deus disse que dentro de um ano Sara daria à luz. Vamos ao texto. Gênesis capítulo 17, versículo 21. Versículo 21. Mas minha aliança eu a farei com Isaque, que Sara te dará à luz dentro de um ano, nesta mesma época. É a frase de Deus a Abraão. Também algo parecido se encontra no capítulo 18, versículo 10, é somente na outra página, na Bíblia Ave Maria. E ele disse-lhe: voltarei à tua casa dentro de um ano, a esta época, e Sara, tua mulher, terá um filho. Bem, aqui temos então a promessa. Agora nós vamos ver qual a idade de Sara quando ela deu à luz a esse filho. Esse episódio importantíssimo, porque é o começo do cumprimento da promessa do Senhor Deus lá no capítulo 12 do livro do Gênesis. Deixa a tua terra, tua casa, tua parentela e vai para onde eu te indicar, eu farei de ti o pai de uma grande nação. Qual a idade de Sara quando ela deu à luz? A idade de Sara está no capítulo 17, desculpe. Abraão prostrou-se com o rosto por terra e começou a rir, dizendo consigo mesmo: poderia nascer um filho a um homem de 100 anos? Vejam a idade de Abraão. Agora vamos ver a idade de Sara. Seria possível a Sara conceber ainda na idade de 90 anos? Então aqui nós já sabemos que Abraão era 10 anos mais velho que Sara. Se bem que ela é que vai morrer primeiro, viu? Ele vai enterrar a esposa e vai morrer bem depois. Muito bem, então isso é importante. Agora vejamos a idade de Abraão quando Isaque nasceu. Ela está no versículo 5 desse capítulo que estamos a estudar. Abraão tinha 100 anos quando nasceu o seu filho Isaque. Somente para contextualizarmos o evento na cronologia da vida de Abraão e na vida de Sara. Vamos ao versículo 2. Sara concebeu e, apesar de sua velhice, deu à luz um filho a Abraão no tempo fixado por Deus. Esse tempo fixado por Deus, tanto é aquilo que a gente já ouviu no capítulo 17, voltarei daqui a um ano Sara vai dar à luz, mas também tem uma dimensão de eternidade. Antes que o mundo fosse criado, Deus já sabia de tudo, Deus predeterminou todos os eventos salvíficos, tudo aquilo que corresponde à sua vontade para a nossa vida. Tempo, eu não sei qual é a tradução da Bíblia de Jerusalém, com relação a essa expressão, tempo fixado por Deus,
no versículo 2, pode dizer? O tempo que Deus tinha marcado. Sim. Na carta de São Paulo aos Gálatas, se diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, segundo a lei, para remir aqueles que estavam sob a lei. Plenitude dos tempos, quando o tempo atingiu o seu ápice, o seu momento crucial, digamos assim, quando o tempo está completamente carregado de eternidade, do ponto de vista do mistério da encarnação. O tempo adquire a plenitude dos tempos quando o Verbo se faz carne, e isso ocorre no tempo. Pois bem, no tempo fixado por Deus. Esse tempo já havia sido anunciado um ano antes, em Gênesis 17, 21 e em Gênesis 18, 14, que lemos ainda há pouco. Versículo 3: Abraão pôs o nome de Isaque ao filho que lhe nascera de Sara. Abraão, foi iniciativa dele o nome Isaque, ou Deus já havia dito, você vai colocar esse nome? Vamos dar uma olhada no capítulo 17, versículo 19. Mas Deus respondeu-lhe: não é Sara, tua mulher, que te dará à luz um filho, ao qual chamarás Isaque. Bem, foi algo parecido que o arcanjo Gabriel disse a Nossa Senhora. Tu lhe porás o nome de Jesus. Aqui o curioso é que quem recebe a tarefa de dar o nome no tempo de Abraão é Abraão. Já não é São José quem recebe a tarefa, mas é Nossa Senhora. Nossa Senhora. Afinal de contas, existe uma explicação para isso. Como se fará isso se eu não conheço homem algum? É presumível, na mentalidade da época, que o pai que gerou no ventre da mãe o seu filho, colaborou com o sêmen para que houvesse a fecundação, a gravidez, que ele, como o pai da criança, desse o nome. Lembram de João, o Zacarias? Como ele vai se chamar? Então ele escreveu numa tabuinha, João é o seu nome, não foi Santa Isabel. No caso de Nossa Senhora, foi Nossa Senhora, porque o Verbo se fez carne sem a participação de varão. Muito bem, ainda no versículo 3, nós temos algo a dizer. A palavra Isaque vem do verbo rir em hebraico. É riso, e também ele riu. Ele riu. Dê uma olhada no versículo 5 do capítulo 21, que aqui nós temos a explicação. Abraão tinha 100 anos quando nasceu seu filho Isaque. Sara disse: Deus deu-me algo de que rir, e todos aqueles que o souberam se rirão de mim. Aqui nós temos um riso positivo, é um riso de felicidade, é um riso de alegria. Quem lembra do início do Magnificat de Nossa Senhora, quando visitou Santa Isabel? A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito de alegria em Deus meu Salvador. Exatamente. E qual foi a primeira palavra do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora? A saudação Ave. Sabem o que significa na língua de Jesus? Alegra-te. Ou seja, exulta, cheia de graça. Exulta, ave, ave. Então, o ave César, ave Maria, etc. Alegra-te. É um convite que extravasa, que explicita um sentimento de felicidade, de júbilo, etc. Ocorre que ela mesma, um ano atrás, riu, mas debochadamente. Que tapa de luva, não é? Pois é, o nome do filho, certamente, e aqui a gente pode fazer um paralelo bem longe, das 3 negações de Pedro, quando traiu Jesus: eu não conheço esse homem, não conheço esse homem, não conheço esse homem.
E o choro dele, ele ficou triste. Depois que o galo cantou e Jesus olhou para ele, ele saiu e chorou amargamente. Depois, no capítulo 21 do Evangelho segundo João, o que é que nós temos? Jesus faz 3 vezes uma mesma pergunta a São Pedro, e quando ele formula a terceira pergunta, ele ficou triste. Mas não ficou triste pensando que Jesus estava desconfiando dele. Ficou triste porque se lembrou do pecado que ele cometeu lá atrás e que ele reparou, evidentemente, com 3 vezes: tu sabes que te amo, tu sabes que te amo, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Pois bem, Gênesis 17, 17. Gênesis 17, 17. É o diálogo do Senhor Deus com Abraão, não é? Sara está ali atrás, escutando. Abraão prostrou-se com o rosto por terra e começou a rir, dizendo consigo mesmo. Vejam, Abraão também riu debochadamente. Isaac significa rir. Olha que curioso, né? Ele riu debochadamente, a esposa riu debochadamente, e depois ela riu de felicidade, e o nome do filho tem relação com riso. Eu ri. Muito bem. Poderia nascer um filho a um homem de 100 anos? Seria possível a Sara conceber ainda na idade de 90 anos? E finalmente, Gênesis 18, de 12 a 15. Gênesis 18, de 12 a 15. Ela pôs-se a rir secretamente. Velha como sou, disse ela consigo mesma, conhecerei ainda o amor? E o meu Senhor também já é entrado em anos. O Senhor disse a Abraão: por que se riu Sara? Olha o verbo rir como está aparecendo. Por que se riu Sara, dizendo: será verdade que eu teria um filho, velha como sou? Será isso, porventura, uma coisa muito difícil para o Senhor? Em 1 ano, a esta época, voltarei à tua casa e Sara terá um filho. Sara protestou: eu não ri. O Senhor, disse ela, pois tinha medo. Mas o Senhor disse: sim, tu riste. Então aqui, fraqueza de Abraão, porque debochou de Deus, fraqueza de Sara, porque debochou de Deus, e fraqueza de Sara, porque tentou justificar o injustificável. Na verdade, ela queria contestar aquilo que era óbvio, e Deus acabou dizendo: não, você riu mesmo, ou seja, cala a boca e pronto. Muito bem, então, somente para vocês perceberem que Isaac, atenção, Isaac é um nome hoje muito comum entre os judeus, não é? É um patriarca, então é até causa de orgulho para os judeus colocar o nome de um filho de um patriarca. Muito bem, vamos agora ao versículo 4. E passados 8 dias do seu nascimento, circuncidou como Deus lhe tinha ordenado. Bem, o rito da circuncisão se tornou tradição, ainda foi com Abraão, foi a primeira pessoa a quem Deus determinou que todos fossem circuncidados, e curioso que a circuncisão acontece antes do nascimento de Isaac. Ismael já havia sido circuncidado, é filho da escrava, mas é filho de Abraão, e todos já haviam sido circuncidados. No capítulo 17, versículos de 12 a 15, 17 de 12 a 15, todo homem no 8º dia do seu nascimento será circuncidado entre vós nas gerações futuras. 8 dias, viu? Lembre-se que até nosso Senhor Jesus Cristo foi circuncidado no 8º dia, conforme os evangelhos. Será circuncidado entre vós nas gerações futuras, tanto que nascer em casa, como que comprardes a preço de dinheiro de um estrangeiro qualquer, e que não for de tua raça. Circuncidar-se-á tanto o homem nascido da casa, que é o caso de Isaac, como aquele que for comprado a preço de dinheiro. Assim será marcado em vossa carne o sinal de minha aliança perpétua. O varão incircunciso, do qual não se tenha cortado a carne do prepúcio, será exterminado de seu povo por ter violado minha aliança. Então, o versículo 4 reproduz exatamente aquilo que Abraão precisou fazer, porque as ordens do Senhor Deus foi clara. Até ao dia de hoje,
Isso ocorre literalmente entre os judeus. Está claro? Versículo 5, por favor. Já vimos o versículo 5. Abraão tinha 100 anos quando nasceu o seu filho Isaque. Eu penso que nenhum comentário. Eu só queria agora recordar um pouco. Se Abraão aqui tem 100 anos, quem lembra, para ganhar uma passagem para Maceió a pé, quantos anos ele tinha quando saiu da Mesopotâmia, lá de Ur da Caldeia? Vamos a Gênesis capítulo 12, versículo 4. Abrão, ainda era Abrão, partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Reparem que curioso. O Senhor prometeu a ele, nesse exato momento, quando ele saiu de lá, antes de sair de lá, que ele seria o pai de uma grande nação. Sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, como os grãos de areia do mar, etc. E esse homem precisou esperar 25 anos, um quarto de século. Daí vocês compreendem por que o elogio que a carta aos Hebreus faz dele. Ele esperou contra toda esperança, ele acreditou, ele não tinha nenhuma caução, ele não enxergou nada, Deus não permitiu que ele vislumbrasse absolutamente nada, que ele tivesse uma visão do filho ou da descendência. Não, ele simplesmente acreditou e esperou pacientemente 25 anos. Um espetáculo, uma lição para nós. A Bíblia o chama de pai de todos nós, Romanos, várias vezes, e não é por acaso, ele é o nosso pai na fé. Abraão acreditou, diz literalmente a carta aos Hebreus, e isso lhe foi imputado em conta de justiça. Perfeito. Vamos agora a uma outra coisa. Onde aconteceu o lugar de nascimento de Isaque? Quem lembra no capítulo passado, onde Abraão decidiu residir? Depois que ele saiu de Hebrom, ele foi para um lugar, perto da Filisteia, hoje faixa de Gaza. Quem lembra? Gerara, perfeitamente. O famoso episódio com Abimeleque, muito parecido com o episódio que aconteceu no Egito, só que Abimeleque ficou com medo, se pelando de medo, e não quis que Abraão fosse para longe, deu um monte de presente para ele e pediu para ele ficar por ali mesmo. Muito bem. Então, parece que Isaque nasceu por ali. Sobre isso, deem uma olhada no capítulo 20, versículo 15. Vamos tentar descobrir onde nasceu Isaque. Não foi mais em Hebrom. Abraão não está mais em Hebrom. Gênesis 20, versículo 15, o que diz? É Abimeleque, essa frase é de Abimeleque, o episódio da aula passada. E disse-lhe: minha terra está à tua disposição, fixa-te onde quiseres. Meu filho, Wellington, vamos por favor, com um mapa. Aqui está mais ou menos Hebrom, faixa de Gaza está mais ou menos por aqui, Sodoma e Gomorra está aqui, e as imediações de Gerara, estamos mais ou menos por aqui, na atual Berseba, exatamente, por aqui, isso mesmo. Então, Abraão ficou residindo aí, depois que se mudou de Hebrom. Vamos tentar, mas isso foi um tempo antes do nascimento de Isaque. Vamos agora ao capítulo 21, foi assim que fizeram aliança em Bersabeia. Bersabeia, o deserto de Berseba, que ainda vimos daqui a pouco, e vamos voltar a ver. Depois disso, voltou Abimeleque para a terra dos filisteus, hoje faixa de Gaza, não é? Com Ficol, general do exército. Abraão plantou um tamariz em Bersabeia e invocou ali o nome do Senhor, Deus da eternidade. Abraão habitou muito tempo na terra dos filisteus. Então, muito provavelmente, Isaque nasceu ali, sul do atual Israel,
nas proximidades da faixa de Gaza, que não está muito longe também de Jerusalém. Israel, lembrem-se que é hoje do tamanho do estado de Sergipe. Bem, então, Isaac não nasceu em Hebrom, nasceu nessas proximidades, um pouco mais ao sul. E já vimos por que, intuímos, conjecturamos, por que Abraão saiu de Hebrom. Duas possibilidades: ou envergonhado pela notícia de que o seu sobrinho Ló havia feito sexo com as duas filhas depois de ter sido embriagado e nasceram filhos bastardos, ou talvez questão de saúde, pelo mau cheiro, pelo odor desagradável ainda do enxofre e do cheiro das cidades que foram queimadas, que foram destruídas, Sodoma e Gomorra, e mais duas outras cidades. Segó foi a única que escapou. Bem, vamos agora ao versículo 6. Sara disse: Deus deu-me algo de rir, e todos aqueles que o souberem se rirão de mim. Eu repito, essa é a explicação para o nome Isaac, do versículo 5, já explicamos. Esse se rirão de mim não é de deboche, é de felicidade. Venham alegrar-se comigo, e Deus deu-me algo de que rir. Certamente ela, nesses anos todos, esperou amargurada, e nem o nascimento de Ismael, que foi iniciativa dela, que deu a escrava para Abraão fazer sexo, para que Ismael viesse a suprir essa carência. Ela não conseguiu, foi objeto do deboche de Agar passou a ironizá-la, e o que levou Sara a botá-la para correr. Só que agora o riso dela, que deveria levar Sara a bendizer a Deus, a glorificar a Deus e a esquecer aquilo que passou, vai acontecer um outro episódio desagradável. Aqui temos um adolescente Ismael, ali por volta dos seus 14 anos, e quando o seu filho for desmamado, vamos ver daqui a pouco, cadê o desmamado? No versículo 8, Sara vai ter um outro acesso também de raiva, mulher geniosa, temperamental ao extremo, e vai fazer uma coisa que, à luz da mentalidade de hoje, seria o que? Desumana, e o pior, com a participação do seu esposo. Não é porque os nossos patriarcas representaram muito para nós, que nós vamos dizer que todas as atitudes deles foram corretas. Não, aqui nesse capítulo nós vamos ver coisas desumanas. Todavia, Deus Todo-Poderoso permitirá e não desassistirá Agar e o seu filho Ismael. Muito bem, então chegamos ao versículo 7, um pequeno poema muito curioso, que tem um detalhe aí que merece nossa consideração. Depois que ela diz: Deus deu-me algo de rir, e todos aqueles que o souberem se rirão de mim, e ajuntou: quem teria previsto que Sara amamentaria filhos a Abraão, porque eu lhe dei um filho em sua velhice? É claro que a pergunta de Sara já tem resposta. Quem foi que previu? O próprio Deus. Um ano antes, ele já havia dito. O problema é que ela debochou. Dizem os estudiosos que aí temos um pequeno poema que se tornou corriqueiro no mundo hebraico, no mundo dos hebreus. Esse fato prodigioso levou os hebreus dos séculos sucessivos a fazer esta pergunta, né? Como se faz, por exemplo, no Salmo 14, no Salmo 23, Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos puras, o coração limpo, etc. É um poema que começa com uma pergunta: quem teria previsto que Sara amamentaria filhos a Abraão? Ou seja, quem podia imaginar que uma mulher idosa pudesse amamentar? Segundo detalhe, segunda observação, vejam a palavra filho, se ela está no singular ou está no plural? Está no plural. Teria Sara, ao reproduzir essa afirmação, teria ela a
intuição, achava ela que esse seria o primeiro de outros? A sua felicidade era tão grande que ela talvez acalentaria a ideia de que depois de Isaac viria outro do seio dela? Não sabemos. O fato é que não podemos avançar, o texto não nos autoriza a dizer mais nada, o contexto também. A síntese do versículo 7, quem podia imaginar? Quem foi que previu isto? A resposta já sabemos, foi o próprio Deus. Teria ela caído em si? E teria ela, hoje eu rio de felicidade, mas um ano atrás eu estava rindo do próprio Deus? Não sabemos. Versículo 8, o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que foi desmamado, Abraão fez uma grande festa. Lembrem-se que o mundo antigo é que dava muito valor à prole, porque o homem que não tem filhos é tido como amaldiçoado, já vimos isso muitas vezes, a mulher estéril era tida como amaldiçoada, etc. O nascimento de um filho, e o primogênito, com muito mais razão, o primogênito era uma ocasião de festa. E o desmame também. Por que o desmame era ocasião de festa? Porque, primeiro, se alimentou bem, não é? Foi bem alimentado daquilo que a natureza concede para a criança. O leite é bastante consistente, ele não pode comer alimento sólido, mas a natureza supre isso com leite que é carregado de substâncias, de muita substância. Isso significa que o garotinho está crescendo. Pergunta, qual é a idade do desmame? Mulheres, chutem. 8 anos aqui, o desmame. Alguém tem outra alternativa? Vamos descobrir na Bíblia qual é a idade do desmame. Segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, versículo 27. É o famoso episódio do assassinato, do martírio dos 7 irmãos Macabeus, que intimados, que pressionados para negar a fé no verdadeiro Deus, preferiram a morte, e um por um eles vão morrendo, e a mãe vai incentivando-os a serem fiéis a Deus. É preferível que você morra do que trair a sua fé, e os 7 vão morrendo. Muito bem, no versículo 27, nós temos uma frase que indica qual era a idade do desmame das crianças dos judeus, dos hebreus. Inclinou-se sobre ele e, zombando do cruel tirano, disse-lhe na língua materna: meu filho, compadece-te de tua mãe, que te trouxe 9 meses no seio, que te amamentou durante 3 anos, que te nutriu, te conduziu e te educou até esta idade. Curioso, né? Como a idade do desmame muda de época para época, de lugar para lugar. Então, 3 anos. Gravem isso, porque a gente vai entender o deboche de Ismael, que fica zombando da criança de 3 anos, coisa que vai acontecer logo a seguir, e Sara vai ver a cena e vai ficar, eu não digo possessa, mas vai ficar furiosa. Afinal de contas, está mexendo com a cria dela, né? Muito bem, então, volte para Gênesis, capítulo 21, a idade do desmame. Abraão fez uma grande festa. Lembrem-se que estamos diante de um homem muito rico, muito rico. Se a situação de Ló, no fim da vida, ou pelo menos naquela cena que foi a última que apareceu, ele na caverna, fazendo sexo com as filhas, a última vez, parece que o fim da vida de Ló, segundo os relatos, ele ficou privado dos bens que ele tinha, porque tudo foi destruído. Ele teve que fugir às pressas para Segó e de Segó para a caverna. A Bíblia não diz se ele readquiriu, quanto tempo ele viveu, se ele se tornou rico como ele era. O fato é que Abraão continuou rico, deu uma grande festa. Muito bem, versículo 9. Sara viu que o filho nascido a Abraão de Agar, a egípcia, escarnecia de seu filho Isaque. Tem traduções que dizem brincava, outras traduções ria, outra tradução, esta, escarnecia.
Na verdade, na língua portuguesa, dependendo do contexto, você pode usar tanto o primeiro verbo, quanto o segundo verbo, quanto o terceiro verbo. Brincar com uma pessoa é rir da pessoa, escarnecer da pessoa. Se bem que há escárnio e escárnio. Existe um escárnio que não é jocoso, é um escárnio bom, típico de quem tem intimidade. O time de futebol do fulano perdeu, aí no outro dia vem aquela brincadeira. É um escárnio, mas é um escárnio respeitoso. A tradução da Bíblia, Ave Maria, é escarnecia. Parece que não é uma simples brincadeira, não. Porque Sara ficou furiosa. Se tratasse de uma simples brincadeira, ela não teria a reação que vai ter aqui. Muito bem. Então, já sabemos a idade de Isaque. Qual é a idade de Isaque aqui? 3 anos. A idade de Ismael, vamos a Gênesis 16. Vamos ver. Aqui não temos mais uma criancinha, já temos um adolescente, que parece aqui ser um aborrecente. E parece que é um aborrecente instigado pela mãe, que lá atrás debochou da patroa. O que leva a crer, provavelmente, que ele foi instigado pela mãe. A mãe zombava da patroa e parece que ela envenenou o coração do filho para zombar da criança. Gênesis 16. Abraão tinha a idade de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Ora, se no dia do nascimento de Isaque, Abraão tinha 100 anos, de 86 para 100, temos um adolescente de 14 anos. Está claro? Voltemos ao versículo 9. Vamos agora, no versículo 9, pegar o verbo. Na Bíblia, Ave Maria é escarnecia. Na Bíblia de Jerusalém, seu Gilberto, brincava. Vamos ver se era uma brincadeira maldosa, portanto escárnio, ou uma brincadeira inocente. Vamos pegar o mesmo verbo em Gênesis capítulo 16, versículo 4. Aliás, vamos ler os 4 primeiros versículos para nós entendermos, não é? Sarai, mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos, mas possuindo uma escrava egípcia chamada Agar, disse a Abrão: eis que o Senhor me fez estéril, rogo-te que tomes a minha escrava para ver se ao menos por ela eu posso ter filhos. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Sarai tomou, pois, sua escrava Agar, a egípcia, passados 10 anos que Abrão habitava a terra de Canaã, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Este aproximou-se de Agar e ela concebeu. Agar, vendo que tinha concebido, começou a desprezar a sua senhora. Qual o verbo na Bíblia de Jerusalém? Desprezo. O que, juntando um com o outro, e dado que no segundo episódio, o dos 2 filhos, ela ficou furiosa pela reação do versículo 10, é um riso de insulto, é um riso depreciativo, é uma brincadeira inconveniente. Não sabemos que tipo de brincadeira, se de palavrão, se de foi depreciativo. Sim. Bem, então chegamos ao versículo 10. Versículo 10, e disse a Abraão: expulsa esta escrava com o seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. É curiosa essa mudança, porque em Gênesis 16, ela entregou a escrava ao marido para que o filho da escrava fosse filho dela. Só que agora ela não está chamando mais Ismael de filho dela. Está chamando de quê? O filho desta escrava. É danado, né? Em certas circunstâncias é o meu filho. Quando alguém me desagrada, ou o próprio é o teu filho, né? Há algumas mulheres casadas que já deram as luzes, costumam dizer,
reclamar do marido quando a criança está rindo, meu filho. Quando a criança de noite chora, ele não querendo se levantar para ir para o berço, pega o teu filho. Infeliz, merece um beliscão. Ele é nosso filho, não me venha com essa. Meu filho, seu filho, nosso filho. Reparem o que diz Sara, outra fraqueza. Expulsa esta escrava com o seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Esse versículo 10, é citado, se não me engano, literalmente, em Gálatas 4:30. Vamos dar uma olhada lá no Novo Testamento. São Paulo, refletindo sobre esse versículo, que diz, porém, a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro como o filho da livre. Aí cita Gênesis 21:10. É lógico que São Paulo aqui faz uma leitura cristológica. H é símbolo da antiga aliança, e os filhos da antiga aliança são os judeus, a aliança que deu lugar à nova aliança, e Sara com o seu filho, símbolo da nova aliança. Está claro? Claro. Voltemos então ao versículo 10. Eu penso que o versículo 10 está claro. Muito bem. Reação de Abraão. Chegamos ao versículo 11. Isso desagradou muitíssimo a Abraão por causa de seu filho Ismael. Perceberam aqui uma fraqueza de Abraão? Olhe, pelo amor de Deus, você ficou triste por causa de Ismael, mas só por causa dele? E a mãe dele com quem você dormiu? A mãe dele é um ser humano? Isso mostra a mentalidade daquele tempo, dos homens, como eles concebiam as escravas. Repare que o texto diz que ele ficou triste por causa do filho Ismael, não ficou triste por causa da coitada. Muito bem, quer dizer, coitada até certo ponto, porque ela também tinha as suas fraquezas. Tá bem, mas de qualquer maneira, o que vai acontecer agora, obviamente, não tem justificativa à luz da sã razão natural, e nós vamos perceber por quê. Isso desagradou muitíssimo a Abraão por causa de seu filho Ismael. Aliás, antes, Abraão tinha revelado uma outra fraqueza. Sara ficou furiosa com Agar e comunicou isso a Abraão. O que foi que Abraão disse? Faça com ela o que você quiser. Aí ela começou a machucar, e machucou tanto Agar, que ela não aguentou e fugiu para o deserto. Depois foi que o anjo pediu que ela voltasse e se reconciliasse. Lembram disso? Então vejam a fraqueza de Abraão. Faça com ela o que você quiser. Ou seja, isso é carta branca para matar, carta branca para machucar, carta branca, faça com ela o que você quiser. Lembrem-se que naquele tempo o escravo era propriedade do homem. Então é propriedade minha, faça com ela o que você quiser. Uma fraqueza. Sim, não tem justificativa, não tem explicação. Lamentavelmente aconteceu, lamentavelmente. E não posso, por questão de consciência, agora estar tentando justificar a todo custo uma atitude de fraqueza de um antepassado nosso para, passar para vocês uma ideia idílica de patriarcas que não cometeram pecado, porque cometeram pecados. Bem, nem por isso ele deixou de ser chamado de justo, é pai de todos nós, é exemplo, não dessas atitudes isoladas, mas no seu contexto, morreu na graça de Deus, é o nosso patriarca. Rasgados elogios temos que fazer como o Novo Testamento faz. Nosso Senhor Jesus Cristo fala que o verdadeiro Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Abraão, repito, esperou contra toda esperança, acreditou, e isto lhe foi imputado em conta de justiça. Todavia, estamos aqui no centro de mais um furacão. Fraqueza de Sara, fraqueza do seu esposo. Versículo 12. Mas Deus disse-lhe: não te preocupes com o menino e com a tua escrava. Faze tudo o que Sara te pedir, pois é de Isaque que nascerá a posteridade que terá o teu nome.
Aqui nós chegamos a uma questão crucial, a concepção de Deus que permite que o mal aconteça. Antes de tudo, a leitura do versículo 12 não nos autoriza a dizer que Deus se alegrou com aquilo que vai ser feito com Agar e com o seu filho. Isto é, bota essa mulher para correr para que ela morra no deserto ou algo parecido. O texto não nos autoriza a dizer isto. De novo, o texto que nessas situações é extremamente importante que nós recordemos, Romanos 8:28, Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Quando se trata de pecado, quando se trata de pirraça, quando se trata de vingança, quando se trata de qualquer iniciativa humana para ofender o outro, para prejudicar o outro, Deus não quer absolutamente isso. Mas permite, porque nos criou com a capacidade de decidir. Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O pai sabia que o filho ia estragar tudo, mas permitiu que o filho partisse e respeitou a sua, aspas, autonomia. Sara está decidida, eu quero fazer isso, eu quero botar essa mulher para correr. Quando nós queremos fazer o mal, Deus não nos impede. Alguém aí que quando decidiu pecar, teve alguma sensação de que Deus tentou impedi-lo? Não, nunca aconteceu, nem vai acontecer. Quando nós estamos decididos a pecar, Deus respeita a nossa decisão. E é exatamente isso que acontece aqui. Não te preocupes com o menino e com a menina. Faze tudo o que Sara te pedir. Quem lembra? E nesse sentido, por favor, internautas, quem lembra? Algo parecido que nosso Senhor Jesus Cristo fez com Judas Iscariotes. O que você tem a fazer, faça depressa. Ah, diz o desavisado, então Jesus aqui está empurrando Judas para pecar. Não está empurrando para pecar. No mesmo versículo de João capítulo 13, logo ali no começo, é dito que o diabo entrou no coração de Judas. Ou seja, a decisão já está tomada. Ora, se está tomada, o que você está fazendo aqui? Nós estamos celebrando a missa. O diabo não já entrou dentro de você? Você não está realmente decidido? O que você tem a fazer, faça depressa. Então, cuidado para não tirarmos conclusões precipitadas, tanto do que Jesus disse a Judas, como do que o Senhor Deus disse a Abraão a respeito de Sara agora. Está claro? Está claro? Então, faze tudo o que Sara te pedir, pois é de Isaque que nascerá a posteridade que terá o teu nome. Como vocês já têm doutorado em Apocalipse, qual foi a frase do livro do Apocalipse que nós estudamos já há um bom tempo, lá no finalzinho, aliás é no último capítulo, não abram agora, no último capítulo, onde o Senhor Deus diz que o injusto continue a pecar, a praticar a injustiça, que o pecador continue a praticar o pecado, ou seja, quem continua a praticar a iniquidade, quem pratica continue a praticar. Agora também quem é santo continue a praticar a santidade, aquele que é justo continue a praticar a justiça. O versículo, nós vimos isso aqui muitas vezes, o texto não significa dizer que Deus está dizendo, você quer pecar? Então continue a pecar, porque para mim tanto faz, tanto fez. Não é isso. Você decida-se. E se você está decidido a qualquer coisa, persevere no seu propósito. Agora saiba que o Senhor está chegando e saiba que as suas atitudes vão ter consequência. Vamos ao último capítulo do Apocalipse. Quem encontrar antes de mim ganhará uma passagem, já sabe para onde. Versículo 11, o último capítulo, Apocalipse 22, 11. O injusto faça ainda injustiças, o impuro pratique impurezas, mas o justo faça a justiça, o santo santifique-se ainda mais. Está claro? Já vimos isso, não é ocasião de debater de novo, de matizar novamente. Somente citei esses textos do Novo Testamento para que não paire dúvidas com relação a isso daqui. Em síntese, quando as pessoas estão decididas a praticar o mal, Deus Todo-Poderoso diz, tenha paciência. Ele não quer fazer isso?
deixe que ele faça, eu vou proteger você, eu vou cuidar de você. Pensemos, por exemplo, dos milhares e milhares de casos de esposas cujos maridos decidem abandoná-las. Eu vou deixar você pela amante, vou montar uma casa lá com a capa de cela, etc. Bem, ele não quer? Bem, o que é que está esperando? Arrume suas trouxas e siga o seu caminho. Eu não vou impedir. Eu não vou também me humilhar. Pelo amor de Deus, filho, eu faço tudo o que você quiser. Isso é vergonhoso, isso é humilhante. É isso que ele quer? Bem, olha, não impeça não, diz o Todo-Poderoso, para aquela pessoa que vive de oração. Ela compreende que o demônio já entrou no coração daquela pessoa, ela está realmente decidida. Bem, deixe que ela faça, que ela siga o seu caminho, e eu vou cuidar de você, e vou cuidar dos seus filhos, e vou proteger você, etc. Está claro? Está claro. Bem, vamos ao versículo 13. Mas do filho da escrava também farei um grande povo, por ser de tua raça. Por ser de tua raça. Na verdade, aqui, o Senhor Deus está reiterando a promessa que ele fez de fazer de Ismael o pai de uma grande nação. Das 12 tribos, lembram? Das 12 tribos. Vamos a Gênesis 17, 20. Eu te ouvirei também acerca de Ismael, eu o abençoarei, torná-lo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente sua descendência. Ele será o pai de 12 príncipes e farei sair dele uma grande nação. Então, nesse sentido, Deus é fiel tanto ao que ele promete acerca da linhagem de Abraão por Sara, pai de uma grande... Aliás, em Gênesis capítulo 12, pai de uma grande nação, ele nem disse vai ser de Sara, nem disse vai ser de Agar, mas fez pai de uma grande nação. Na verdade, são 2 ramos de uma grande nação. Procedem esses ramos de um mesmo pai, de um mesmo tronco comum. Se hoje estão desunidos, se hoje ainda não fizeram as pazes, rezemos para isso, mas procedem do mesmo tronco comum. Muito bem. Versículo 14, no dia seguinte, pela manhã, Abraão tomou o pão e um odre de água, deu-os a Agar, colocando-os às suas costas, e despediu-a com seu filho. Ela partiu, errando pelo deserto de Bersabeia. Um homem que deu uma grande festa, por ocasião do desmame do filho Isaque, homem rico. Reparem o que é que ele dá para a escrava com quem ele dormiu e para o filho dele. Ele podia dar escravos, dinheiro, mantimentos, alimento bastante consistente para a sobrevivência deles, mas um odre de água e pão. Mas que víveres ridículos, muito pouco. Desculpe, não dá para elogiar Abraão aqui, não dá. Desumanidade. Eu gostaria muito de tentar justificar isso, mas não dá para justificar, considerando que se trata de um homem rico. O deserto de Bersabeia fica mais ou menos por aqui. Hoje existe uma cidade que já fica aqui no sul deste triângulozinho, que é o extremo sul de Israel, chamada Eliad, que no passado já se chamou Bersabeia. Aqui está Elat, ou Eliad. Aqui começa o Mar Vermelho, né? Aqui é a península do Sinai, exatamente. Então, daqui para Jerusalém, que está aqui, nós temos 235 quilômetros, não é muito longe. Israel, daqui do extremo norte até aqui, dá uns 400 ou 500 quilômetros. É um país pequeno. Então, ela vai perambular, vai zanzar mais ou menos por essa região. E essa cidade, que fica aqui no extremo sul, que pertence a Israel atual, outrora, Eliat, hoje tem uns 50 mil habitantes, mais ou menos, é uma cidade turística, já se chamou Bersabeia, que é o deserto
onde ela ficou perambulando. O deserto de Bersabeia, Gênesis 21, 31, vamos dar uma olhada, em Gênesis 21, 31, Abraão vai fazer aliança com Abimeleque, ali nas proximidades da Filisteia, os dois fazem um pacto, Abimeleque faz o pacto com Abraão, e diz o versículo 31, por isso deu-se àquele lugar o nome de Bersabeia, porque ambos ali tinham jurado. Bersheba em hebraico tem dois sentidos: poço dos sete cordeiros e o poço do juramento. Os 7 cordeiros aparecem aqui no versículo 27. Abraão tomou então ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque e fizeram aliança, o poço dos 7, o poço também do juramento, por causa do versículo 24, Gênesis 21, eu juro, respondeu Abraão.